Pessoal, eu sou a Carol, eu sou do time do Social Good Brasil, então estou aqui para anfitriar os nossos convidados ilustres, junto com o João, que também é do time SGB. E aí, para a gente começar oficialmente, vocês já foram se conhecendo, mas eu queria fazer uma breve introdução da temática de hoje, e também contar um pouquinho sobre quem é o Vini e quem que é o Rodrigo, contar um pouquinho para vocês. Então, nosso papo de hoje, ele é sobre mensuração, e a mensuração ela é o primeiro passo para uma empresa, para uma organização compreender efetivamente qual que é o impacto positivo que ela está gerando para o meio ambiente e para a sociedade. Então, a mensuração ela tem um papel extremamente importante dentro da gestão das empresas que se comprometem a gerar um impacto socioambiental positivo. E aí, a gente está trazendo aqui uma metodologia do Sistema B Brasil, que traz 5 áreas principais para a mensuração de impacto, que é governança, trabalhadores, comunidade, meio ambiente e clientes. O mercado de impacto ele tem crescido no Brasil e no mundo, oferecendo soluções de mercado a problemas sociais e ambientais, e é um movimento global necessário que complementa os esforços de governos, ONGs e entidades filantrópicas em aumentar o bem-estar e a regeneração do planeta. Agir nesse sentido é um tipo de ação cada vez mais exigido pelos próprios consumidores, que em muitos casos preferem adquirir bens e serviços de empresa que produzem impacto positivo. E aí, para conduzir esse momento, a gente tem esses dois incríveis. Primeiro, falando do Rodrigo Gaspar, ele é presença, escuta, intencionalidade, propósito em ação. Ele é pai por inteiro da Rafa e da Gabi e companheiro eterno da Camila. Ele é engenheiro e especialista em estratégias de impacto social pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Tem uma vivência e experiência com refugiados e com relações com governo e organizações internacionais. É facilitador de metodologias como comunicação não violenta, teoria U de anos, e hoje é um dos maiores especialistas da avaliação de impacto B do mundo. E, além disso, é fellow SGB, né, Gaspar? É isso aí. Nosso segundo convidado é o Vinícius de Paula Machado, que é empreendedor social, sócio fundador da DECA, que é uma empresa B que tem como propósito fomentar comportamentos colaborativos para catalisar cultura de inovação social e responsabilidade socioambiental corporativa. Ele é facilitador há 10 anos, especialista em estabelecer novas formas de interação entre pessoas e empresas, utilizando metodologias de processos colaborativos, design thinking e facilitação de diálogos como forma de instrumentalizar agentes de mudança, lideranças empresariais, equipes multidisciplinares e marcas nas construções de estratégias. Então, queridos, muito bem-vindos à sala de vocês. E a gente está aqui para apoiar toda a experiência de quem está aqui. Quem precisar, vai mandando no chat que a gente vai auxiliando. Maravilha. Uau, obrigado pela apresentação, Carol. Obrigado, João Paulo, pelo suporte. E que bom ver essas quase 20 pessoas que, de fato, decidiram estar aqui hoje, né? Entre a infotoxicação, né, Carol, que a gente escuta tanto na formação de cidadão de dados, onde nós temos aí uma abundância de oportunidades de escolhermos aonde a nossa atenção vai estar. Cada um de vocês aqui hoje, cada uma que está aqui, escolheu investir o tempo, que é o bem mais precioso das nossas vidas, para sair daqui com um conhecimento novo. Com certeza, espero que com esse conhecimento e essa mão na massa, a gente entregue aí um conteúdo de excelência para vocês. Do meu lado aqui não tem mais nada para me apresentar, eu sempre digo que a gente se apresenta fazendo também, e eu vou começar colocando um conteúdo inicial que a gente vai trazer para colocar vocês dentro da mesma página, dentro do mesmo olhar, em relação ao que o sistema D, o que a metrificação de impacto pode preparar essa atividade que a gente vai fazer junto com vocês. Então, hoje é o workshop, é mão na massa, eu quero vocês todos dentro desse olhar de mudança de cultura, que a gente tem aí a oportunidade
de usar a força dos negócios, das organizações como um todo, na construção de um planeta mais desejável. E a gente vê que muitos desses dados que vocês estão observando aí, eles já são repetitivos, não tem muito que entrar em detalhe. Concentração de riqueza, desigualdade social, crises climáticas, pessoas em situação de desnutrição alimentar. A gente tem aí algumas questões que estão muito no nosso cotidiano e, sem dúvida, nós somos essas pessoas que exigem a mudança. Nós entendemos que as organizações, os negócios, são cada vez mais protagonistas para esse momento único que a gente vem vivendo. E o Sistema B, ele é uma entidade dentro de uma rede global de parceiros que está localizada aqui na América Latina. E se vocês observarem esse mapa, é Bileb, 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 para todos os lados Bileb. E só na América Latina a gente tem o Sistema B. Porque quando, em 2006, o Bileb Global foi criado por 3 empreendedores norte-americanos, o Bileb fez muito sentido ali no contexto dos Estados Unidos e nos outros países também, por conta, talvez, do idioma principal inglês, que eles se comunicam. Mas quando, em 2011, 5 anos depois, 4 grandes protagonistas de impacto trouxeram ele para a América Latina, eles colocaram uma visão de que esse movimento poderia criar algo mais sistêmico. E aí, por isso, veio como Sistema B. Claro, e também para o português, para o espanhol, o Sistema B ele soa de um jeito diferente. E a gente tem esse olhar primeiro espacial de como nós estamos, mas aí eu volto um olhar elementar, que a gente entende que as empresas da velha economia do século XX, elas tinham um propósito único de gerar valor para os seus donos, acionistas, proprietários. E que agora, nessa transição, a gente tem a oportunidade de, no século XXI, criar empresas que podem gerar valor para tudo o que toca. Então, eu gosto muito dessa visão de que o stakeholder é tudo que toca a empresa, desde o meio ambiente ao colaborador, ao fornecedor, a qualquer pessoa, comunidade, flora, fauna que esteja relacionada ali. E o que nós acreditamos é que isso faz com que um novo perfil de empresa aconteça, onde 3 premissas básicas são muito fortes: o propósito de impacto positivo, a responsabilidade vinculada e o compromisso com a transparência. Dentro desses 3 principais princípios, a gente vem criando, nesses últimos 16 anos, uma comunidade de quase 6.000 empresas em 80 países, diversos setores e um único objetivo. Esse único objetivo, se ele ficar claro aqui hoje para vocês, já vai ter cumprido com tudo que a gente está querendo trazer de conhecimento. E aí tem muitas empresas que vocês já conhecem, que vocês já devem ter tomado um café, já devem ter se relacionado, ter vestido alguma roupa, ter passado um perfume, que estão espalhadas pelo mundo. E aqui no Brasil a gente está chegando a uma comunidade de quase 300 empresas certificadas, que também estão cada vez mais no nosso dia a dia. Eu gosto muito de trazer, poxa, a Natura é a nossa, talvez, empresa que está aí desde 2014, foi a primeira empresa de capital aberto, mas que a gente sabe que, assim como a Deca, que está aqui ao nosso lado, tem outras quase 300 empresas que estão buscando esse único objetivo, que ao invés de ter uma busca de como que eu posso ser a melhor empresa do setor que eu atuo, a melhor empresa do mundo, eu quero ser a melhor empresa para o mundo. E tudo isso vem com esses exemplos reais. Então, por exemplo, a Natura, como eu falei, ela foi a primeira empresa de capital aberto a se certificar como empresa B. Então, ela tem um modelo de regeneração para a Amazônia, da Amazônia, trazendo, internalizando as externalidades que ela vive ali no lugar que ela tem a fábrica. Mas a gente também tem a Mãe Terra, que hoje é a maior compradora de produtos orgânicos do Brasil. E aí tem aqui uma pontuaçãozinha, porque eu vou mostrar para vocês que esse score, essa pontuação, traz até um formato de entendimento de como que cada ação que eu faço dentro da avaliação de impacto B, que é a nossa estrela, ela pode me colocar numa posição, num lugar de fala diferenciado. E aí tem outros exemplos, como talvez uma empresa de logística poderia ser uma improvável, mas hoje ela está passando pela recertificação, a Patrícia Transportes, mas também a Vivenda, que é uma empresa hoje
que atua dentro de comunidades em situação de vulnerabilidade em São Paulo, já saíram de lá, e que fazem um modelo de manter toda a maior parte da receita dela dentro da própria comunidade. E assim como outras protagonistas estão aí globalmente posicionadas, como a Danone, que agora chegou a mais de 75% das suas unidades de negócio certificadas. Mas, independente do tamanho, porque aqui dentro do Brasil a gente tem 70% das empresas descertificadas, que são pequenas empresas, micro ou pequenas empresas, a gente quer apoiar que todas as organizações que estão aqui, que vão nos ver depois, que elas possam se enxergar como não é só ter uma posição, ter um selo, mas sim me manter na direção, me comportar dessa forma. E o sistema dele vem fazendo isso, envolvendo e honrando vários outros movimentos que já acontecem, como certificações que já existiam, que estão dentro e são consideradas dentro da avaliação de impacto dele, com as agendas globais, como o do Pacto Global dos 17 ODS. E a avaliação de impacto B hoje é utilizada por mais de 200 mil empresas. Então, o poder da utilização dessa ferramenta faz com que todos esses alinhamentos deem ainda mais propriedade, deem ainda mais solidez para que esse diagnóstico e esse aprendizado aconteça com um grande laço. E aí a gente tem também outras agendas globais, que vocês nunca ouviram falar, por exemplo, do GRI, que é um relatório, uma iniciativa de relatório global que faz com que grandes organizações consigam mensurar o seu impacto. Então, a gente busca esses alinhamentos para que demandas sistêmicas aconteçam, onde o dinheiro, o capital monetário, ele consiga ter esse imã para que entenda que vale a pena combinar o risco da operação com o impacto positivo, mas também grandes empresas coloquem aí esse olhar de guia, esse olhar de pensamento coletivo do mainstream como uma premissa de um novo lugar de fala. E a gente também olha para governos, então tem a Estratégia Nacional de Impacto, onde um grupo que tem o Sistema B como um dos integrantes vem trabalhando para a gente colocar uma política específica para esse tipo de negócio. Então, a N-Impact, ela tem essa proposta de construção de uma lei que consiga colocar empresas em lugares diferentes, assim como a DECA do Vini, ele vai falar daqui a pouco, ela poderia ter uma qualificação, uma limitada de impacto, uma SA de benefício, assim como já em mais de 9 países existe essa legislação. Para vocês terem ideia, aqui na América do Sul, a gente tem a Colômbia, o Uruguai, o Equador e a Nicarágua com legislações já implementadas nesse sentido. Mas também a academia, pessoas que estão se formando. Para vocês terem ideia, eu estive com Pedro Tarak, que é um dos fundadores que trouxe o movimento lá em 2011 para a América Latina. E em Mendoza, na Argentina, já existe um curso de bacharelado de negócios de mensuração, administração de negócios de impacto. Não só administração de empresas, administração de negócios de impacto. Então, a gente vê dentro de uma grade curricular que esse espaço vem ganhando cada vez mais força e, no final das contas, o consumidor vai escolher, ao invés de comprar um copo aqui do Social do Brasil, que é feito por uma empresa B, que é o meu copo eco, ela vai olhar para qual impacto esse copo gera, ao invés de comprar outro copo, e isso, com certeza, determina essas mudanças. E, com isso, a gente percebe, nesses últimos anos, vários benefícios, como a melhoria de gestão e governança, que é algo que a gente quer plantar e semear aqui hoje, cultivar dentro dessa experiência que estão construindo com vocês, um diálogo mais próximo, com toda essa sopa de letrinhas, com todo esse conhecimento que vem emergindo dentro do nosso olhar de sustentabilidade, de novo perfil de negócios, mas também se posicionando como uma autoridade, como uma empresa referência, para que essa atração de talentos que vem desses novos jovens, millennials, que olham para cada vez mais o propósito de impacto positivo na sua própria carreira, ele combine com uma comunidade onde eu estou com pares, eu estou ao lado de pessoas que falam o mesmo discurso, que estão na mesma direção, e que, certa vez, eu dando uma entrevista para um podcast de cerveja, eles falaram que, no final das contas, a comunidade de empresas acaba sendo um clube de comportamento, onde comportamentos bons inspiram outros a serem criados. E aí, de fato, a gente vê que tudo isso acontece com uma base, que a gente vai trabalhar em cima dessa base hoje.
que é a avaliação de impacto, carinhosamente chamada de ABIA, ela olha para um SG de forma estendida. Ela é a ABIA, porque em inglês é Bee Impact Assessment. A gente abrevia e chama ela de ABIA. E aí ela olha para o SG, dando um lugar muito importante para o E, ali em meio ambiente, para o G, em governança, mas a gente amplia a lente do S e traz uma visão diferenciada de como o social pode ser metrificado, medido para esse impacto positivo, olhando para os trabalhadores, olhando para a comunidade e olhando para os clientes. Então, essa perspectiva e essa foto que eu estou mostrando agora no computador de vocês, ela mostra que essas 5 áreas, como a Carol falou na apresentação, ela pode criar um novo nível de maturidade em ESG, em sustentabilidade, em responsabilidade social corporativa de qualquer organização. A gente fala muito em empresa, porque o Movimento B é focado em empresas que tenham fins lucrativos, mas a ferramenta ela é gratuita, qualquer um pode entrar lá. Sim, se você quiser entrar lá agora e criar a Vacine Empreendimentos, você vai entrar lá, vai criar Vacine Empreendimentos, você vai mensurar todo o teu impacto e você, de forma gratuita e acessível, porque são 6 idiomas diferentes, você consegue ter esse diagnóstico. E aí, passo já a bola, fui muito rápido para o Vini, mas eu vou parar antes para abrir agora para uma rodada de perguntas. Por quê? Porque a ideia é que a gente abriu o modo download para vocês absorverem todo esse conteúdo. Para mim, falar isso daqui é como aqueles cantores que não fazem força para cantar. Porque isso está no meu dia a dia, está aqui. Eu estou agora no aeroporto, como eu falei ali no início, eu estou indo para Floripa, para o festival, mas eu trabalho geralmente em casa ou no escritório, as minhas filhas estão ao meu lado, então elas já estão no modo de download, porque o papai está salvando o mundo com esse trabalho que ele está fazendo. Mas aí, para vocês, tem muita coisa que está se encaixando aí como jogo de Tetris, né? Peças novas que às vezes parecem que não tem muito como entrar. E aí eu queria passar a bola para vocês, para que vocês abrissem o microfone, trouxessem quaisquer sentimentos, dúvidas, considerações, para que nessa troca, que vai ter muita participação de vocês, a gente já aqueça os motores, já aqueça os motores, para que seja muito produtivo. E aí, só para reforçar o que o Rodrigo está trazendo agora, a gente tem mais ou menos uns 20 minutinhos para fazer perguntas. Rodrigão, de repente, talvez o que possa ser interessante é a gente deixar na tela esse teu último slide, que é o que eventualmente vai falar dos 5 pilares e dos conteúdos mais ou menos que eles tratam. Porque, eventualmente, se tiver alguma dúvida específica, pode ser feito. Tá, gente? E aí, o pedido só que a gente faz para ordenar esse pedido é ou levanta a mãozinha, né? Ali embaixo tem um ícone para você levantar a mão, ou você coloca a pergunta no chat e a gente vai moderando por aqui, tá? Então, a partir de agora, 20 minutinhos de microfone aberto. Conrado, por favor, pode abrir o microfone e trazer a tua pergunta. Obrigado. Rodrigão, primeiro quero agradecer a partilha. Eu já vi algumas apresentações relacionadas ao Sistema B, mas sempre eu vou percebendo que cada pessoa que traz sempre traz um tempero novo, então eu fico sempre curioso, assim, parece que é a mesma coisa e não é. Dá para perceber que é um oceano muito profundo. Então, obrigado pela partilha. E eu queria saber se você pode falar um pouquinho mais, que eu não consegui pegar, e no encontro que a gente fez lá na Casa Feijão, que eu participei também, foi falado um pouco sobre isso, que você falou Colômbia, Uruguai, Nicarágua, alguma coisa relacionada a atuações relacionadas ao Sistema B ou à lente B. E eu não consegui pegar direito, queria que você explanasse um pouquinho mais, se puder, por gentileza. Legal. Ótima pergunta e um ponto muito relevante, Conrado, que a gente tem hoje legislações nacionais que tipificam negócios de impacto. Ou seja, aqui no Brasil a gente tem algumas figuras jurídicas para os CNPJs. Uma empresa que é limitada, uma empresa que uma limitada Eireli, que a Eireli não existe mais, uma empresa que é SA, um próprio MEI, que é um tipo de CNPJ, que pode, inclusive, ser certificado aqui no Brasil, que tem uma figura muito parecida na Argentina. E o que esses 4 países, Colômbia, como precursora aqui da América Latina, já tem hoje mais de 100 empresas com essa qualificação, além de Equador, Nicarágua e Uruguai. Esses 4 países aqui na América Latina, eles têm essa legislação
nacional já aprovada, onde eu posso ser uma empresa com essa qualificação, qualquer que seja, de impacto. Geralmente com a terminologia de sociedade de benefício. A gente tem o Marcel Fukuyama, que é um dos fundadores aqui do Sistema B no Brasil, é um precursor, talvez alguns de vocês já ouviram falar o nome dele, e hoje é a grande referência nessa política global para a construção de legislações que tenham essa vertente. Então, é nessa linha que eu trouxe ali o exemplo, quando a gente menciona de governos, para mostrar que tem também esse movimento de advocacy, e advocacy, botando a tecla SAP, é construção de regulamentos legais, sejam leis, decretos, sejam em portarias, que possam beneficiar um tema específico. Então, quando a gente olha para esse advocacy, a gente também, como Sistema B, como comunidade, faz isso na prática. Então, toda empresa B que hoje se certifica, a DECA, ela alterou o contrato social dela, colocando uma proteção à missão da empresa, falando que no objeto social dela, todos os stakeholders serão considerados no curto e no longo prazo. Em resumo, é isso, tá? E no poder dos administradores, eles também, na tomada de decisões, vão considerar também os stakeholders no curto e no longo prazo. Quando eu começo a mudar o contrato social, e aí eu tenho, imagina, uma porcentagem X de um país que já tem isso, para aprovar uma legislação, é muito mais simples, porque eu já tenho meio caminho andado. Então, o movimento também tem essa visão. Então, foi isso que eu mencionei dos países. Ficou claro? Obrigado, Conrado. Conrado do App Justo, né? Eu sou da Intrépida. Ah, Intrépida. É que o João, que trabalha comigo, ele Estava com você, por também. isso. É, exatamente. Ele estava comigo. Era, Conrado. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu vou só me mudando aqui enquanto vocês fazem a pergunta para conectar aqui o plug para o computador não morrer. Tranquilo, vai tranquilo, Rodrigo. Então, gente, próximas perguntas relacionadas ou ao histórico, né, do Sistema B, conforme o Rodrigo compartilhou, ou até mesmo sobre a ferramenta. Todo mundo já conhecia a BIA? Como é que está o nível de entendimento de vocês com relação a esses 5 pilares? A gente costuma brincar que tem sempre uma metodologia assim, de organizar uma fila na hora que as pessoas correm para fazer pergunta, então fiquem super tranquilos, tá? Para não se acotovelar, não caírem, tropeçarem umas nas outras, tá bom? Legal, Roberto. Conheceu então através do própria programação, né? Tudo bom, Elisa? Pode abrir seu microfone e fazer uma pergunta. Oi, gente, boa tarde. Prazer Boa aí tarde. com vocês. Eu fiquei curiosa em relação a como é que funciona assim, essa avaliação de impacto dentro de todos esses pilares, né? Se começam, por exemplo, por algum, ou como é que é integrado tudo isso, assim, quando é realizado, né, esse trabalho com as empresas. Bom, eu vou falando aqui. Ela funciona como um questionário, né? Então, a gente tem uma plataforma, um site, que nesse site você cria ali o seu perfil, você acha o melhor setor, a melhor área da indústria, a melhor forma de você conseguir preencher a avaliação de impacto B. E aí, a partir dessa abertura, você tem um questionário, que é um questionário que vai colocando, através de uma análise muito positiva, toda uma pontuação nessas 5 áreas. E aí, quando você consegue ter 100% dela preenchida, você consegue ver ali o posicionamento. Eu vou um pouco além em relação às empresas, do que você trouxe, para ver se era isso que você estava tentando esclarecer. E aí, a partir da avaliação de impacto B 100% preenchido, caso a empresa tenha os pré-requisitos para ela se certificar, que são 100% dela preenchido, mais 30 pontos.
Se ela tiver mais de 80 pontos, a gente consegue iniciar o processo de certificação. Obrigado. E a gente segue para uma auditoria, onde essa pontuação vai ser verificada. Então, é assim que funciona. Você trouxe um ponto ali das empresas também. Você pode falar de novo? Eu perguntei mais no sentido de como é que funciona, né, esse trabalho em relação às empresas, mas eu entendi então que vocês disponibilizam mesmo um formulário, né, no qual eles preenchem, então, tendo essa pontuação maior que 80, então ele entra para uma auditoria e avaliação mesmo. Seria isso? Era mais nesse sentido, né, de entender como é que é o trabalho de vocês com essas empresas que querem se certificar. Isso é legal você perguntar, porque assim, não é o sistema B que promove a certificação, não é o sistema B que faz a certificação. Isso porque é o B-Lab Global hoje que recebe essas empresas que submetem através dos países e com os altos estándares que são avaliados dentro da certificação, toda uma verificação de evidências, porque no final das contas é uma autodeclaração, né? Eu respondo o que eu quiser, mas se eu quiser me certificar, eu tenho que comprovar. E aí eu comprovo dentro dessa análise, onde eu tenho analistas de estándares que têm os padrões internacionais para que a gente consiga sempre manter uma seletividade coesa, evitando os deboches da vida, para ter uma comunidade que se desenvolva junto com os sistemas B espalhados pelo mundo nesse formato. Me desculpe, claro, se ficou mais alguma coisa. A próxima pergunta que a gente tem aqui é da Joane, e aí depois a gente passa para a Nina, tá? Boa. Então, Joane, por favor, pode abrir o microfone e fazer a sua pergunta. Obrigada. A minha dúvida é mais em relação aos multiplicadores B. Eu não conheço tão a fundo o que de fato, como eles podem suportar nesse processo de certificação, e aí aproveitar a pergunta e entender como funcionam as formações de um país para o outro, porque eu vi que abriu uma formação agora no Chile, mas aí você falou que tem diferentes leis e tudo mais, então eu não sei o quanto isso impacta também na certificação, né, na formação desse certificador. Até pelo currículo, elas são um pouco diferentes. Ainda não existe uma padronização curricular dos multiplicadores. Em alguns países tem um perfil, né, Rodrigão, um pouco mais parecido com o que a gente considera como especialista B, aqui no Brasil, que dá de fato suporte à equipe do Sistema B a executar os produtos oficiais de suporte que o próprio Sistema B faz. Aqui no Brasil, a DECA ajudou, desde o ano passado, a reestruturação do currículo da jornada formativa dos multiplicadores Bs. Então, a gente ajudou a expandir um pouco a intenção de que, eventualmente, um multiplicador poderia ter. Numa formação um pouco mais antiga, tinha um perfil um pouco mais de evangelista de impacto ou de boas práticas, mais comunicador. E agora a gente incluiu algumas outras vocações, como, por exemplo, o acadêmico, o conector de redes, o fomentador de negócios de impacto, o próprio empreendedor ou alguém que eventualmente queira se desenvolver como um auditor ou um consultor de construção de estratégias ou medições de impacto. O que é interessante ver é que, assim, não é uma certificação oficial que te habilita a ser um consultor do Sistema B, mas ele é uma excelente porta de entrada para você, inclusive, formatar e conhecer rede dentro do próprio conhecimento. Então, muito do currículo do que a gente fez nesse ano tem a ver com essa pegada de construir uma comunidade de prática, porque acho que o lugar onde o BIA ele oferece de mais interessante em termos de aprendizado é que você não precisa ficar inventando a roda para uma boa prática específica. Se você for refletir sobre as perguntas que a própria ferramenta que é a Global já te faz, ela vai te dar vários atalhos de por onde você pode evoluir, que tipo de compromissos você pode fazer, e principalmente com quem que você vai fazer isso junto, né? Porque ninguém consegue resolver isso sozinho. Então, vale a pena ficar de olho, mas de repente esperar agora já no primeiro semestre e já fazer os multiplicadores base aqui, se for o caso também. Em Copa do Mundo, virada de ano aí. Dá para esperar um pouquinho. É isso aí, o Vini ele tem muita propriedade para falar sobre esse aspecto dos multiplicadores, porque
eu não posso cravar, mas eu posso dar minha perspectiva de conhecimento global, que o nosso programa de multiplicadores no Brasil é o melhor do mundo, sem dúvidas. E hoje consegue puxar a régua de todos os outros programas, de todos os outros trabalhos que nós fazemos com o Sistema B Brasil. Porque foi criada uma metodologia, foi criada uma estruturação, foi criado um currículo programático. Se a gente for um pouquinho mais para frente, é quase um curso de tecnólogo ali. É quase um curso de tecnólogo. Então, sem dúvidas, Joane, se fosse para recomendar, eu reforçaria essa recomendação do Vini, de que o nosso curso de multiplicadores vai muito além de uma formação da qual nós estamos acostumados hoje dentro do mercado de impacto. Ela traz muita mão na massa, é colocar um workshop desse daqui dentro de uma jornada bem mais ampla, que faz com que a pessoa, independente de qual seja o interesse dela, saia como um grande conhecedor do que é o Sistema B na sua essência e de como ele pode transformar organizações. Obrigada. Obrigado pelo carinho aí, Rodrigão. Próxima pergunta, Nina, por favor. Olá, gente. Boa tarde. Eu sou Nina, conheço bastante o Sistema B, o BIA, estou no processo, mas eu queria fazer uma pergunta, olhando para esses indicadores, uma coisa que sempre eu fico pensando é como medir, e é realmente uma pergunta, né? Como medir a categoria de trabalhadores? Como garantir que os trabalhadores têm saúde, bem-estar, segurança financeira, desenvolvimento de carreira? Que tipo de indicador é esse, entendendo, dentro da minha experiência, que quem certifica ou é um auditor, né, ou é uma liderança? Então, se o Sistema B cuida disso e quais são os recursos que o Sistema B está para ficar pertinho dessas empresas, garantindo saúde mental, que é o grande tema da gente agora, né? Legal. Baita desafio. Eu entendo que tem alguns indicadores que podem trazer pistas e documentações que conseguem evidenciar esses pontos. Quando você fala de saúde mental especificamente, a avaliação de impacto dela vem passando por versões de atualização. A versão que a gente está trabalhando agora, ela foi lançada em 2020 e ela está passando agora por uma reestruturação. Tivemos pandemia, tivemos muitas coisas que mudaram dentro do nosso cenário econômico e a saúde mental ela vem sendo, de fato, colocada como um tema muito relevante nos últimos anos. Talvez 5 anos atrás, saúde mental era algo que é muito diferente do que é hoje. Então, sim, existem alguns indicadores que, métricas que são solicitadas, tanto nas perguntas quanto nos documentos comprovatórios, dão essa pista de como que a empresa, hoje, ela está conseguindo lidar com saúde, bem-estar, segurança financeira, o desenvolvimento da carreira, engajamento e satisfação. Então, como é que você mede isso? Prova como você mede, traz respostas, traz evidências, como que o desenvolvimento de carreira de fato vem sendo trabalhado, e mostra aí funcionários que começaram no ano, evoluíram, traz esse desenvolvimento deles, como que a saúde ela é colocada como prioridade, quais são os benefícios complementares, como que você trabalha essa parte de cuidado com seus colaboradores, bem-estar, políticas de bem-estar, o que você tem escrito, o que você tem de periodicidade. Especificamente, Nina, saúde mental é algo que talvez não tenha tanta evidência. E aí eu digo que está passando, a gente inclusive está passando por um processo global de pré-requisitos para certificação. Então, com certeza, essa escuta que está sendo feita agora, ela vai elevar ainda mais a régua. Mas como é uma comunidade global, os indicadores e os estándares que a gente trabalha buscam ter uma solidez muito boa, os passos são dados de uma forma muito planejada mesmo, muito madura. E aí, depois que a empresa se certifica, como que a gente consegue comprovar? Pode ser que uma empresa, por exemplo, ela infrinja em alguma das premissas que o movimento B tenha.
E aí a gente tem um canal de apuração, tem um canal onde essas empresas podem ser denunciadas. Mas em nenhum lugar a gente conseguiria, talvez, estar ano a ano próximo a essas empresas para falar assim, será que elas estão 100% coesas? Será que não? Eu acho que nenhuma empresa certificadora consegue fazer isso. E o movimento B vai muito da confiança. Até nos NDAs, nos termos de confidencialidade que são assinados, existe uma política para que isso aconteça. Então, a gente entende que essa interdependência, onde um depende do outro, onde a gente consegue estar junto em comunidade, também é um fator de mitigação desses riscos. É 100% perfeito, Nina? Com certeza não. A gente está aprendendo internamente como equipe, a gente está errando, a gente está sendo vulnerável para falar assim, precisamos aprender várias coisas, porque no final das contas, somos todos seres humanos. Mas de 3 em 3 anos, para a empresa que quer ficar, ela tem que se recertificar, passar por um processo onde ela vai estar comprovando e evidenciando tudo, e a gente entende que nesse fluxo, como o Vini traz muito na Nossa Senhora dos Fluxos, a gente vai buscando a melhor sabedoria para que isso aconteça de uma forma equilibrada. E acho que tem uma informação que complementa aquilo que o Rodrigo trouxe, né? Quando você faz esse levantamento de questionamento, né, de algum comportamento que você acredita que não fosse uma empresa B, a certificação fica suspensa até que eventualmente seja isso alinhado. Então, o status de empresa B ele não é algo definitivo ou escrito em pedra, né? Você pode conseguir não se recertificar, mas mesmo ao longo do ciclo, caso aconteça alguma incoerência, isso também pode ser resolvido. Acho que é uma forma da comunidade ter essa gestão mesmo de autorresponsabilização e coerência, porque o mais legal disso é ter a oportunidade de crescer ou se desenvolver em conjunto, né? Sozinho, teoricamente, o caminho se torna um pouco mais difícil. Rodrigão, vou puxar aqui o meu pedaço da fala, pode ser? Vamos lá, obrigado pelos complementos. Queria agradecer essa oportunidade de estar junto. Para a gente, toda vez que a gente está em conjunto com o Sistema B, reforça aquilo que a gente acredita. E quando a gente fala de ODS, o ODS da DECA é o ODS 17. O que a gente gosta de fazer mesmo é conectar, aproximar, estabelecer novas formas de geração de valor ou até mesmo de regeneração através de múltiplas partes estratégicas envolvidas, tá? E vou começar a compartilhar aqui com vocês minha tela para fazer uma breve apresentação da DECA e eventualmente do conjunto de metodologias que a gente desenvolveu, inclusive para dar suporte a essa jornada formativa dos multiplicadores Base. Estão vendo minha tela? Estamos. Sim. Perfeito, obrigado pela confirmação. Então, meu nome é Vinícius, eu sou do Rio de Janeiro, já fui vários Vinis ao longo da minha vida. O Mini Vini sempre, desde pequeno, jogou muito videogame. O Vini adolescente, ele tinha um apelido carinhoso de Vinissauro. Eu fui um adolescente que tive sentimentos afetivos que me geravam bastante comportamentos que não considero muito saudáveis, mas a vida se ajusta e depois da fase do Agressivini, eu fui 10 anos professor de yoga, que eu brinco que é o Vini Yoga. Quando eu comecei a entender e me aprimorar pelo caminho do yoga, eu percebi que o autoconhecimento ele só acontece de verdade a partir do momento que a gente interage com outros seres humanos imperfeitos ou incoerentes como nós. E aí eu comecei a explorar um pouco mais essa camada de autoconhecimento para além do tapetinho, para além da prática individual do autoconhecimento, mas através de uma experimentação de inúmeros projetos, exercícios ou cocriações de rede que me testaram nos últimos 10 anos, 11 agora, a viver e sobreviver de impacto. Eu ajudei a desenvolver algumas iniciativas aqui no Rio de Janeiro. Inicialmente a gente queria trazer uma franquia do Impact Hub para cá, então de 2010 a 2012 a gente cofundou e facilitou uma série de encontros de formação de rede que chamava Hub Rio Iniciativa. Foi daí que eu aprendi a desenvolver essas habilidades de facilitação de processos colaborativos e depois dessa experiência do Hub Rio, a gente cofundou na zona portuária do Rio de Janeiro a Goma. A Goma foi minha pós-graduação de vida colaborativa, onde mais ou menos 35 negócios
relacionados à inovação social, design sustentável e novas economias. Viviam e conviviam mais ou menos 150 pessoas em 3 casarões históricos na zona portuária do Rio de Janeiro. Lá a gente cocriou tudo, de modelo de negócio, ocupação de espaço, modelo de desenvolvimento ecossistêmico para pagar o próprio prédio, processos de tomada de decisão. E, inclusive, a gente cocriou essa deidade que o Rodrigão anunciou, que é a Nossa Senhora dos Fluxos. A gente costuma brincar que Nossa Senhora dos Fluxos abençoa as sincronicidades da vida. Então, se nesse momento você estiver aí trocando de pele, mudando de profissão, abrindo um novo negócio, saiba que é para Nossa Senhora dos Fluxos que você possa direcionar aí alguns pedidos de encontrar e formar novas redes. Vini, das sincronicidades e da honra, que vocês todos saibam que em 2017, quem me apresentou o Sistema B foi o Vini, dentro de um curso que eu estava fazendo na Perestroika. Então, que baita surpresa. Então, desculpa te interromper, mas queria te honrar, porque isso faz bastante parte da minha história. Eu já te falei isso pessoalmente, queria falar isso daqui para todos também, que essa sincronicidade é poderosa. Sim, acho que de todos os desafios que eu vim passando na vida nos últimos anos, todas as vezes que eu precisei, tudo que era necessário apareceu pela quantidade de conexões ou pessoas que eu fui conhecendo, tecendo, estabelecendo novas conexões e oportunidades de geração de valor. A Deca é uma empresa que nasceu desse processo colaborativo caótico da Goma. A gente costumava brincar que nossa casa era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ela começou com uma pizzaria que pegou fogo. E a Carioteca, que é o primeiro nome que a Deca teve, sempre teve esse processo, esse propósito de fomentar comportamento colaborativo para catalisar cultura de inovação. Carioteca, na época, não era um carioca lutador de karatê, nem uma biblioteca de afinidades cariocas, mas é aquela membrana que é responsável por conter o DNA da célula. Então, a gente ajudava a multiplicar, ou disseminar, ou instalar esse DNA colaborativo. E Deca, que é o novo nome dessa identidade, tem a ver com dodecaedro, que aí pirando um pouquinho na viagem da metáfora, é a abreviação de um sólido platônico, e que o quinto sólido platônico ele é responsável pelo éter, ou seja, pela não matéria. Então, o que a gente costuma brincar é que a gente é devoto da inteligência coletiva para fazer com que intenções se materializem nesse objetivo que a gente gosta sempre de trabalhar, que é ajudar os nossos clientes e parceiros a vivenciarem cocriação como uma plataforma de inovação, porque se a gente usar metodologias adequadas e tiver aberto e vulnerável uma jornada de inovação aberta, é bem possível que no final a gente faça algo de diferente. Ela tem uma camada aqui educacional, porque à medida com que vocês vão ver hoje na atividade, a gente vai trocar e perceber que a gente tem vários mestres e alunos e aprendizes aqui dentro, e a gente pode aprender com vários de nós. E de relacionamento, porque à medida com que a gente troca coisas em conjunto ou cocria, a gente gera senso de pertencimento, aproxima laços e permite com que a gente possa se sentir parte. Esses são alguns dos nossos clientes, então ao longo desses 11 anos a gente atendeu startups, ONGs, governos, empresas grandes, médias, que fez com que a gente identificasse que às vezes a necessidade que um gestor ou um líder de um conselho, de um grande grupo empresarial, tem a mesma necessidade humana do que um companheiro de uma cooperativa ou de um sindicato, e que às vezes a falta de uma nova forma de fazer com que essas interações aconteçam é que fazem tantas pessoas sofrerem. Dos perdedores aos vencedores, muita gente está só, e às vezes está só porque não tem a capacidade ou ferramental, uma cultura de troca franca para que a gente consiga fazer as mudanças que a gente precisa. Para gastar uma ondinha aqui, como dizem os cariocas, né? A DECA é uma das empresas precursoras do Brasil com relação à certificação B, um dos primeiros do estado do Rio, e a gente está na nossa segunda recertificação, ou seja, a gente já fez 3 vezes o processo, igual o Rodrigão trouxe. E progressivamente a gente fez 86 pontos a primeira vez, 97, a gente está muito feliz de ter feito agora 126 pontos nessa última recertificação que acabou de sair e está fresquinha, tá? E o que a gente vai apresentar para vocês hoje é alguns frameworks, ou seja, algumas ferramentas que a gente tem dentro do que a gente chama de joias, que são as jornadas de aprimoramento socioambiental corporativo, tá? Que fazem parte da formação dos multiplicadores BASE e que vão ajudar vocês a perceberem um pouco, a explorar através de ferramentas visuais o conteúdo que está presente do que o Rodrigão apresentou dentro do BIA. É claro que
essa metodologia ou essa jornada, ela precisa de muito mais tempo e a gente não vai conseguir explorar a jornada toda. Mas hoje a gente vai brincar com 3 frameworks e vão permitir com que a gente vivencie o que a gente entrega para os nossos clientes e o que os multiplicadores estão fazendo no atendimento dos seus clientes ao longo da formação, que é um diagnóstico participativo de entender aonde está o capital intelectual desse grupo, que tipo de conhecimento a gente tem sobre os 5 pilares, e eventualmente reconhecer entre nós quem tem mais experiência para compartilhar aprendizados futuramente e que eventualmente quem está interessado em aprender sobre. Então, o objetivo aqui é que a gente faça um grande mapeamento de rede de quem é que está aqui, o que a gente tem interesse e eventualmente quem pode ter saberes para compartilhar. E aí eu vou apresentar para vocês rapidinho quais são os frameworks, e aí eu e o João a gente vai organizar a organização dos grupos para que vocês possam trocar de acordo com o pilar de interesse que vocês acham que faz mais sentido trocar aqui hoje, tá? Quando a gente fala das joias, os frameworks que a gente vai usar são esses 3, tá? O mapa de stakeholders, que é a primeira atividade que a gente vai fazer, é o que vai dizer aonde vocês querem ir e sobre que assunto vocês querem conversar. Então, a gente vai separar 5 grupos, um para trabalhadores, um para comunidade, um para cliente, um para meio ambiente e para governança, para que vocês possam indicar, através de um númerozinho na frente do seu nome, para que sala vocês querem ir. Quando vocês forem para a sala, a gente vai executar o framework que está colocado ali com o número 8. Nele, você vai perceber que você tem uma fatia de pizza, né, com os 5 pilares, que são esses conteúdos que estão aí sendo investigados pela ferramenta do Sistema B, mas eles têm 3 níveis de conhecimento. O nível de entendimento é o nível que você se coloca como aprendiz, você está buscando entender mais sobre o assunto, tá? O plano de implementação é se eventualmente você já teve a experiência de co-criar, planejar ou desenhar uma estratégia de geração ou medição de impacto, tá? E quando a gente fala mais próximo do centro, que é uma das intencionalidades que a própria ferramenta do Sistema B tem, fazer com que as empresas se assumam cada vez mais compromissos públicos sobre suas boas práticas de geração ou redução de danos, né? A gente tem o nível de compromisso, que é se você é um especialista sobre o tema ou se já tem aí uma experiência mesmo de uma condução de algum tipo de adoção de boas práticas ou de compromissos empresariais, tá? E o último framework, se der tempo, a gente vai fazer uma reflexão em conjunto para saber se dessas reflexões que estão no framework 1, em que linha temporal ou de importância elas vão estar. Na linha vermelha, a gente vai falar de práticas que eventualmente são muito importantes hoje, talvez até vistas como diferencial competitivo, mas que com o passar do tempo vão ser o novo básico, ou seja, todo mundo vai ter que fazer. Na linha azul, a gente tem práticas de geração de impacto e medição de impacto que são cíclicas. Você vai ter que estar o tempo inteiro fazendo elas ou refletindo sobre elas, tá? E na linha verde, eventualmente são boas práticas ou compromissos que vão crescer cada vez mais no nível de importância. Sei lá, neutralidade de carbono possa ser um tema que eventualmente vai se tornar cada vez mais relevante pelos desafios que a gente tem do aquecimento global. Ou a questão da segurança psicológica, tal qual foi o exemplo da conversa que Nina e Rodrigão estavam conversando, talvez entre numa escala de importância cada vez maior, porque os desafios de um trabalho híbrido ainda não foram devidamente avaliados, tá? Eu vou explicar todos esses comandos de novo, mas queria compartilhar com vocês que hoje a gente está muito feliz de poder fazer esse teaser que de repente vai gerar um monte de fagulhas ou curiosidades para que vocês explorem a ferramenta do BIA após esse workshop e que possivelmente saiam com esse coração quentinho de que, independente do quanto a cabeça saia fritando, talvez hoje você possa ter conhecido novas pessoas ou novos pares que vão te ajudar a explorar isso em conjunto. Que é a maior dica de sobrevivência que eu te dou como um agente de mudança ou um empreendedor de impacto, que é não adotar para si esse papel do salvador ou da salvadora, que às vezes tem um compromisso aí quase que de manifestar uma petulância de querer salvar o mundo, sem estar muito bem equilibrado de como você cuida de si, das pessoas que estão ao teu redor, do teu território, da tua família. Então, entre salvar o planeta e fazer reflexões para que você se torne menos incoerente, hoje o nosso presente é que talvez você possa perceber que você não sabe de porra nenhuma, que talvez você não vai pagar de especialista de ESG,
mas que você pode ter conhecido aqui um monte de pessoas que vão te ajudar a aprender mais sobre o assunto de uma forma um pouco mais real, mais autêntica, tá bom? Queria só fazer essa checagem de olho no olho, tá? E pedir agora para que vocês abram rapidinho suas câmeras, se possível, tá? Então, somos aqui 21 pessoas, tá? E a ideia é que, ao colocar agora os números na frente do nome, tá? A gente possa fazer a separação das salas. Ah, Vini, a gente precisa abrir uma sala para cada vertical? Não. Se a gente sentir assim que 3 pilares são as salas que a gente vai abrir 3 salas. Se a gente achar que todo mundo quer ficar aqui para falar da parte de trabalhadores e falar da complexidade que a gente tem sobre novas particularidades no trabalho híbrido, talvez a gente faça um grupo só. Mas a gente vai permitir com que isso aconteça. E a primeira checagem é na mudança de nome, tá? Então você vai perceber que quando você passa o mouse, né, João, em cima do canto superior direito da sua própria imagem, vai aparecer um botãozinho azul, que tem 3 pontinhos ali. Todo mundo, quando passar o mouse, está vendo? Um botãozinho azul com 3 pontinhos? Perfeito. Quando você clica nele ali, dependendo da sua língua, lá no final da barra de comando, vai ter rename em inglês ou renomear em espanhol ou em português. É ali que você vai clicar e aí vai aparecer uma janelinha para você mudar seu nome, tá? O que a gente quer é com que você coloque um número na frente do seu nome. Então vai colocar um ponto, seu nome, tá? Então esse é o comando. Qualquer dúvida, João pode repetir aí para a gente poder trocar. E aí dos grupos, ó, e eu vou botar na tela. Eu mandei no chat aqui também para ajudar vocês a divisão dos grupos. Perfeito. Então tem a dica dos números, tá? Grupo 1, governança. Grupo 2, trabalhadores. Grupo 3, comunidade. Grupo 4, meio ambiente. Grupo 5, clientes. Mas, para facilitar, quem não tem memória fotográfica, né? Eu vou colocar na tela aqui quais são os temas que esses pilares tratam. Tá? Se alguém tiver pelo celular ou não estiver conseguindo, pode avisar que a gente muda para vocês, tá? Perfeito. Então, ó, quando a gente fala de 1 a 5, esses são os assuntos que a gente tem aqui dentro. Fala, Conrado. Vini, eu fiquei na dúvida, só um ponto eu devo escolher o pilar que eu acredito que eu tenha mais experiência ou o pilar que eu queira aprender mais, não necessariamente algo que eu tenha experiência? É a sensação que você tiver do dia. Se você tiver um pouco no modo de compartilhar e colaborar mais, entregando sua experiência, você pode ir para o grupo que você pode ser mais útil. Se você quiser hoje navegar por lugares que eventualmente você não se sente tão confortável, talvez aqui possa ter um parceiro que tem um conhecimento que você adoraria saber sobre. Tá? Feeling mesmo. Claro que quando a gente fizer a checagem agora, a gente vai ver qual é o equilíbrio dos grupos, mas por enquanto fica a tua intenção, tá? Obrigado. Então, ó, 2, 3 minutinhos para olhando na tela e vendo mais ou menos os assuntos que a gente tem a explorar por aqui, você vai escolher o grupo. Então, essa pergunta do Conrado cabe para todo mundo. Você pode escolher o grupo por conhecimento que você tem e queira compartilhar com os demais, ou, eventualmente, você quer ser o aprendiz da rodada e entrar aí numa temática que você sabe menos ou esteja mais curioso para saber sobre. E aí, João, se puder me dar uma parcial aí também sobre como está a troca dos nomes. Joia. Por enquanto a gente tem poucas pessoas que mudaram, a gente tem algumas pessoas interessadas no grupo 3, 2 pessoas no grupo 4, uma no grupo 5 e uma no grupo 2. Mas tem bastante gente ainda que não mudou o seu nome. Legal. E aí, fazendo aquele recado de novo, né, que a Carol trouxe, se você tiver pelo telefone e não conseguir mudar manualmente, joga no chat que a gente troca para você. O Wilson já mandou aí, inclusive. Pode falar, Kelly. Então, o meu aqui, eu não consigo acessar os 3 pontinhos. Eu preciso que alguém mude meu nome. Pode falar o número que eu troco aqui para você. Bom, eu quero governança, mas se não tiver ninguém na governança, eu vou para a comunidade. Perfeito. Por enquanto, governança, tá? E aí, se não tiver, a gente troca. Se vocês quiserem abrir o microfone de vocês e falando também com a Kelly, a gente pode ir alterando. Super. Meu nome é Josiane. Eu tinha colocado primeiro no governança, mas eu prefiro comunidade, o 3. Tá, perfeito.
E aí, João, já pode até ir montando e a gente vai trocando aqui para você, porque quando já tiver mais ou menos no esquema, a gente troca. Então, por enquanto, a gente tem sugestão aí de um grupo 3, com mais ou menos aí 5, 6 pessoas. Grupo 4, com mais ou menos 3 pessoas. E aí, grupo 1 e 2, com um de cada. Então, comunidade e meio ambiente são os grupos que eventualmente têm aí mais interesse até o momento. Denis e Thalita, vocês querem ajuda? Vinícius, só te dando uma parcial também. Uhum. Uma pessoa no grupo 1, uma no grupo 2, 8 no grupo 3, 2 no grupo 4 e uma no grupo 5. Perfeito. Acho que uma checagem que a gente pode fazer é se eventualmente quem está com uma numeração sozinho não gostaria de, já de repente, talvez fazer uma sugestão de alteração. A Kelly tinha comentado que era o governança ou tinha um outro, não tinha, Kelly? Comunidade. Perfeito, 3. Podemos mudar 3? Eu altero aqui, então. Perfeito. Então, o que eu vou fazer enquanto a gente toma aí as últimas decisões, tá? A princípio, a gente está com 2 grupos de interesse, um de comunidade e um de meio ambiente, e eu vou reexplicar os objetivos da dinâmica que a gente vai começar a fazer agora, independente de quantos grupos a gente for dividir, tá? Então, eu vou abrir para vocês aqui agora por onde a gente vai fazer essa brincadeira, que é o Miro, tá? O Miro é uma ferramenta visual que, conforme a gente brincou, ele vai permitir com que a gente possa dar uma navegada aqui de quais são os temas que eventualmente essa vertical fala sobre. Então, quando eu falo ali sobre água, ar e clima, eu estou falando mais ou menos desses 4 assuntos, tá? Quando eu falo de terrenos e vida, eu estou falando de resíduos perigosos, eu estou falando de operações diárias da empresa, eu estou falando de reciclagem, né? Tem essa parte de gestão ambiental, eu estou falando de resíduos e do sistema mesmo de gestão ambiental. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer quando entrar dentro do Miro, e a gente já vai passar o link para vocês, você vai chegar aqui, se você escolher o grupo do meio ambiente, você vai dar 2 cliques e vai colocar seu nome. Tá? Com o teu nome na pecinha, o que você vai fazer aqui agora é uma reflexão mesmo. E aí você não precisa se achar o fodão, ou não se achar também a pessoa que não manja nada, mas você vai pegar aqui um Ctrl+C, e eu posso dizer aqui, ó, que com relação a clima, água, ar e água, eu estou numa fase de entendimento. Estou aprendendo sobre o assunto. Mas quando eu digo aqui sobre gestão ambiental, pô, eu já participei de um processo de implementação ou compromisso com relação à implementação de gestão de sistema ambiental, tá? Quando eu estou falando aqui de reflexões sobre o modelo de impacto, pô, eu estou exatamente nesse momento com um cliente desenhando um plano de implementação. Ou seja, dos 4 macrotemas que esse pilar tem, eu estou qualificando qual é o meu nível de entendimento sobre, tá? Então, escreveu o nome, arrastou, copiou ali aonde você quer. Tá? O segundo exercício tem a ver com, depois de todo mundo colocar suas pecinhas e trocar um pouco de experiências sobre, a gente fazer essa reflexão, que é pegar cada um desses temas, tá? E eles vão ser pecinhas soltas, eu já vou soltar eles para vocês, mas a gente vai colocar eles lá embaixo, quando eu falar sobre as 3 linhas que eu comentei anteriormente. Que é, sabendo quais são os assuntos, você vai puxar aquelas peças para cá. Ou seja, o grupo vai poder trocar sobre qual é a relevância ou a importância que ele entende que, num futuro, tais compromissos ou boas práticas vão ser necessárias. É uma prática que vai cair cada vez mais no uso comum,
ela é uma prática que eventualmente precisa se repetir ciclicamente na linha azul, ou temas que vão crescer cada vez mais de importância na linha verde. Sejam bem-vindos de volta. Nesse momento aí a gente está voltando dos 2 grupos de discussão que a gente teve, de meio ambiente e de comunidades, que foram as 2 verticais aí do BIA que a gente acabou priorizando. E eu queria fazer, da mesma forma como a gente fez um check-in, né, uma chegada, com que a gente pudesse tirar agora esses instantes finais para que vocês pudessem trocar um pouco sobre o que vocês perceberam da oficina, se o conteúdo que foi apresentado sobre o sistema B e a BIA foram relevantes para vocês, se essas ferramentas que a gente apresentou agora despertaram mais curiosidade da forma com a qual vocês podem explorar esse conteúdo do questionário como uma forma de criarem estratégias de impacto. Então a gente queria ouvir um pouco de vocês, tá bom? Microfone aberto, só abrir o microfone para que a gente possa trocar algumas impressões. E aí vou botar na tela aqui, ó, que a gente estava mostrando para o outro grupo, que é um dos objetivos que a gente queria hoje, né? Era mostrar mais ou menos uma fotografia do que os participantes entendiam como relevante, né, dentro dessa discussão de futuro aí com relação a boas práticas socioambientais corporativas. Então, ao colocar alguns desses temas nessas linhas, a gente já começa a ver mais ou menos, pelo menos, o que esse grupo identifica que tende a se tornar mais importante, mais relevante, ou que seja uma preocupação constante. Tudo bom, Jéssica? Oi, tudo bom, Vinícius? Vocês estão me ouvindo? Sim, super. Ah, perfeito. Eu queria primeiro parabenizar, eu acho que foi uma prática muito interessante. Eu estou ali já foram 282 perguntas ali do BIA respondidas, eu estou nesse processo agora, né, de responder elas e de buscar certificação para a empresa que eu trabalho. Legal. E eu achei esse framework que tu está apresentando incrível, porque ele dá uma visão muito mais global da coisa, né, do que você só ir respondendo lá no formulário. Eu estava junto com a Mari, com o Rodrigo e com a Elisa ali na discussão, né, sobre os temas na parte de ambiental, e é engraçado como tudo depende também um pouco da experiência da pessoa, né? Então, tipo assim, para alguns pontos aqui deveriam estar no 1 ou no 2, e para outros já deveriam estar no 3 ou no 2. Então, acho que foi muito de um trabalho ali de escuta, né? De você se escutar, a outra pessoa defender e explicar os motivos porque a gente estava colocando aquelas posições. Mas, no fim das contas, eu acho que também depende muito da maturidade da tua experiência e talvez até da empresa, ou do porquê tu tá respondendo aquilo. Porque tem alguns pontos ali que, na minha experiência hoje, na atuação onde eu tô, para mim parece mais o 1 do que o 2, sabe? Tem outras que já parece mais o 3. Então, eu acho que é muito do processo de o que você está vivendo, que eu acho que é o próprio amadurecimento, como tu até falou, né, da certificação, né? Vocês começaram ali com tantos pontos, aí depois tu foi lá e certificou de novo, teve mais pontos, depois certificou de novo e foi mais pontos. Então, acho que é um pouco foi vendo onde se colocava em cada ponto desse. Agora, eu tenho uma dúvida, eu fiquei com a dúvida ainda em relação a essas curvas. Aí eu queria aproveitar para fazer essa pergunta. Super, por favor. Quando a gente divide aí em empresa B 1.0, 2.0, 3.0, isso está ligado a nível de aplicação desses pontos, ou tem um pouco mais a ver com a estratégia ou a missão de onde a empresa quer chegar? Eu acho que tem um pouco mais a ver de coerência entre a intenção e a prática dela. Isso é importante dizer que isso é uma leitura da DECA, tá? Que a gente inseriu dentro da ferramenta, que é mais ou menos o seguinte: uma empresa B 1.0, ela olha para a certificação como se fosse um badge, um selo. Ela vai lá porque ela quer o ponto, porque ela acha importante mostrar aquele selo perto do logo dela, e isso para si já basta. Isso geralmente está na mão de poucas pessoas, que é o que geralmente acontece, vai ficar na mão de poucas pessoas que vão ter uma responsabilidade gigantesca nas costas e que ainda não entenderam como empresa que você trocar com o ecossistema de empresas B ou de que quem queira se tornar B pode ser um lugar muito importante. Por exemplo, o faturamento da DECA, 30% do faturamento da DECA vem de trocar com empresas Bs. Produto, serviço, fazer parceria, atender em conjunto, etc. O 2.0, ele entendeu que a certificação é de 3 em 3 anos, ou seja, é cíclico. Ele já colocou mais gente disponível para fazer essas discussões, porque sabe que de 3 em 3 anos vai precisar olhar aquilo, então não é para começar do zero.
e eventualmente ela já está transacionando, já está trocando boa prática dali, negócio de que faz reunião, o Sistema B também tem alguns eventos de rodadas de negócio, ou seja, ela participa. E o 3.0 é um pouco daquilo ali, que entendeu que a certificação é quase como se fosse um mapa da mina, de que a cada vez você não precisa ficar inventando a roda, mas que você pode ir aprimorando aquilo que acontece ali, e principalmente por trocar muito dentro do ecossistema B ou do ecossistema de impacto, você tem a oportunidade, inclusive, de se tornar um protagonista. Para a gente é nítido. Quando eu subi numa categoria de pontuação, eu comecei a pegar um outro tipo de projeto e um outro tipo de cliente. Principalmente depois que a gente atendeu o Sistema B, que era um grande diagnóstico com vários stakeholders que foram ouvidos para co-criar mais ou menos um entendimento de futuro, isso abriu para a gente várias outras formas de atuar. Então, acho que a empresa que está numa linha 3.0, ela já opera ecossistemicamente, ela já saiu até de uma vaidade, Jess, que é de achar que o seu projeto, a sua campanha ou a sua iniciativa vai resolver um problema complexo sozinho, que às vezes algumas empresas cometem esse tipo de gafe, que é fingir que vai resolver o problema da água ou da diversidade sozinha, sabe? Pô, se fosse fácil assim, a gente não tinha esse tipo de problema. Massa, muito obrigada. Legal. Gente, aí aproveitando os instantes finais, se quiserem fazer mais alguma consideração, algum feedback, esse é o momento. Lembrando que esse conteúdo está sendo gravado, né? Então até para indicar para outras pessoas que queiram ver, e depois vocês vão receber um link nosso com algumas boas práticas que o Sistema B sugere nesses 5 pilares, né? E eventualmente também um link para você acessar esses templates para você abrir um próprio Miro seu, jogar ele ali e começar a brincar em cima também, tá? Para que essa conversa ela possa continuar interdependente aí do próprio workshop. E uma coisa que a gente recomenda muito é que essa metodologia faz parte dessa parceria DECA e Sistema B, que é a própria jornada formativa dos multiplicadores, onde igual o Conrado e outras pessoas estão aqui também, passam por um processo aí de 3, 4 meses de formação, com conteúdo teórico muito rico, muito vasto, e uma segunda metade que é o que a gente chama de laboratório de impacto, onde os multiplicadores atendem mais ou menos aí 14 a 15 clientes por turma, e aí navegam nessa jornada das joias, tentando ajudar esses clientes não a se certificarem, porque também não dá para prometer e nem é para prometer isso, mas a co-criarem boas práticas ou compromissos de responsabilidade socioambiental corporativa. Então, de novo, esse é aquele momento que a gente tem a metodologia para impedir que as pessoas corram, se acotovelem ou tropecem para falar no microfone primeiro. Mas, de antemão, queria já agradecer a Carol, como representante aí da equipe do Sistema B Brasil, e o Gaspar. Uma honra aí poder ter feito essa dobradinha contigo, irmão. Espero que você faça uma boa viagem aí para Floripa, que possa vivenciar aí a parte presencial do festival também. Obrigado, Vini. SGB, SBB, a gente está todo mundo junto e misturado. Carol, obrigado mais uma vez pelo convite. Pessoal, obrigado pela entrega. Essa metodologia ela é incrível e fica aí junto com vocês para que tenha uma continuidade, né? Depende da decisão de cada um aqui para que isso seja só um guia para toda essa transformação que vocês com certeza já podem estar executando a partir de amanhã nas organizações que vocês trabalham. E contem com a gente, se quiserem se conectar aí por LinkedIn, por e-mail, enfim, sinal de fumaça, estão super disponíveis mesmo, porque, como o Vini colocou ali no início, né, é o dia de aprendiz, é o dia de mestre, é o dia de ser humano aí nessa jornada do fluxo que a gente propõe viver, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Sou Chuva do Brasil e por vocês todos que estão aqui até o final, né? Kelly, está com a mão levantada? Quer falar alguma coisa? Vou dizer porque, assim, eu estou numa fase de pesquisas de boas práticas, de entender esse processo, eu estou fazendo também uma mudança de carreira, que eu não quero mais trabalhar com a mineração nunca mais na minha vida. Então, primeiro agradecer também a oportunidade da dinâmica, que eu sempre acredito que é importante essa troca, mesmo que a gente não passe por tudo com detalhe, ter o tempo de fala de quem está é muito legal, porque isso raramente acontece, né? Uhum. E é uma vontade de continuar mesmo nessa conexão com vocês para entender esse processo um pouco maior, assim, né? Eu quero muito buscar governança, porque a comunidade é uma coisa que eu já atuo há mais de 15 anos, então quero diversificar também, entender os outros pilares com mais
mais complemento, mas... E onde você fica, Kelly? Você fica onde? Eu moro no Rio. Ah, legal. A gente tem uma comunidade no Rio de empresas Bs, vale a pena depois a gente botar em contato com esses grupos, que eventualmente você pode ter ali um evento como esse que o Rodrigo falou que teve na Firjan agora, 2 dias atrás. Tá? Eu fui na Firjan num evento de inclusão e diversidade, tem uma semana. Lá Legal. tem algumas coisas bem bacanas, né? Tem alguns eventos bem interessantes da Casa Firjan. Super. Mas manda assim que eu tenho muito interesse. Obrigada. Legal. Carol, então está em suas mãos a chave para fechar oficialmente essa oficina. Então, gente, super obrigada. Obrigada, Vini. Obrigada, Gaspar, pela facilitação. Obrigada a todo mundo que ficou. E fica o convite, quem estiver aqui perto de Floripa e quiser vir para o encontro presencial. E quem estiver longe, tem ainda como acessar todas as gravações na plataforma, ver tudo que rolou. Vai rolar transmissão ao vivo também do momento presencial. Então, fica o convite para vocês. Obrigada, gente. Tchau, tchau, gente. Até breve. Tchau. A gente se vê por aí.